Olá a todos, queria começar por dizer-vos que no sábado passado, às 9 da noite, fizemos uma call. Isto hoje em dia está muito em berra, está muito na ordem do dia, as calls por Zoom e por aí fora, sobretudo por causa do trabalho. E esta semana fizemos uma call, portanto no sábado fiz uma call com o EACO no Instagram. Por acaso foi engraçado, estivemos, sei lá, 1h30 à vontade na conversa. Soube bem, já há bastante tempo que também não estava presencialmente com ele. Foi giro. Pode ser que voltemos a repetir, que façamos outras coisas do género. Enfim, é preciso um bocadinho de disponibilidade e tempo, mas é muito engraçado. Portanto, pode ser que se repita. Esta semana quero abordar um tema que há muito que ando para fazer, mas enfim, tem-se sobreposto outras coisas. Mas esta semana vou falar-vos de carvão ativado. Carvão ativado é um tema um bocado polémico, ou seja, há muita gente a usar, muita gente a não usar, mas é importante percebermos se devemos ou não usar e porquê, em que situações deve ser usado o carvão ativado. E é isso que hoje vamos abordar. Já falei aqui convosco várias vezes sobre filtragem e o carvão ativado insere-se na filtragem química. Raramente falo sobre filtragem química e hoje vamos falar sobre isso. Sendo assim, no filtro temos primeiro filtragem mecânica, já sabem, portanto que é esponjas, perlon, lã de vidro, como quiserem chamar, enfim, socos por aí fora, há várias soluções, cujo objetivo é reter tudo o que sejam substâncias maiores que estejam na água, portanto, as fezes dos peixes ou outras coisas que estejam em suspensão na água e que fiquem retidas nessas lãs. Para quê? Para depois, nessas matérias filtrantes mecânicas, para depois podermos retirar, pôr novas e lavar essas lãs, esponjas, o que seja. Portanto, aí fica retido tudo o que é as partes maiores, que estão, as substâncias maiores que estão em suspensão na nossa água. A seguir temos a filtragem biológica, portanto, para nos ajudar a fazer a decomposição da amónia em nitritos e os nitritos em nitratos. E a seguir temos a filtragem química. E é aí, na filtragem química, que encontramos o carvão. Okay? Portanto, o objetivo é que essa parte da filtragem esteja o mais limpa possível. Portanto, que os dejetos não cheguem a essa parte. Porquê? Porque ela, tal como o nome diz, é uma filtragem química e não mecânica. Portanto, nada de porcaria chega aí. Porquê? Porque vai entupir e não vai servir para fazer qualquer tipo de filtragem. Vamos ver um pequeno vídeo sobre carvão ativado, só para percebermos um bocadinho mais sobre este material. É um material muito interessante e, como podem ver, é vendido assim, nestes cilindros ou noutros formatos, ok? Portanto, este é carvão ativado, que eu tenho aqui e que normalmente uso em algumas situações. Não sei se já repararam, mas a maior parte dos fabricantes de filtros, quando vendem um filtro, lá dentro trazem matérias filtrantes. E uma delas é o carvão ativado. Okay? Isto porquê? Porque é algo que tem que ser substituído periodicamente e, portanto, é uma forma dessas marcas poderem vender mais qualquer coisa e obrigarem os compradores, não é? Os seus clientes,
a comprarem todos os meses ou periodicamente este material. Portanto, vamos tentar abordar e tentar perceber em que situações é que o devemos usar e nas quais não vale a pena. Portanto, o carvão ativado serve para retirar compostos orgânicos da água, serve para retirar a medicação da água. Muitas vezes, aliás, a maior parte dos medicamentos, se lerem, diz lá não usar carvão ativado durante o tratamento. Isto porquê? Porque realmente o carvão vai retirar esse medicamento da água. Não sei se já repararam, por exemplo, alguns medicamentos à base de azul de metileno ou verde malaquite, por exemplo, em que a água fica toda verde ou azul, e se usarem carvão ativado vão notar que num instante essa cor desaparece. Portanto, está a retirar o efeito do medicamento. Não esquecer, quando se medicam aquários, nunca usar o tal carvão ativado. Pois há também quem use taninos na água, não é? Para fazer um black water, por exemplo. Nesses casos também não se deve usar carvão ativado, porque o carvão vai retirar toda aquela coloração que nós temos na nossa água, vai retirá-la, portanto, e vai fazer com que ela desapareça. Já todos repararam, com certeza, que quando colocam um tronco no aquário, esse tronco começa a libertar aquele tom castanho para a água, certo? Há quem goste e quem não goste. Quem não gosta é simples, basta usar carvão ativado e essa cor vai desaparecer. Quem gosta, não use carvão ativado, como é óbvio. Atenção que o carvão vai retirar de início, vai retirar esses taninos, mas quando ficar saturado, o efeito termina e, claro, os taninos vão continuar a ser libertados das matérias que temos nos aquários e vai voltar. Portanto, se continuarmos a insistir, ou seja, se quisermos continuar a ter troncos, enfim, folhas, tudo o que faz com que a água fique castanha, se continuarmos a ter e quisermos retirar, é complicado, porque o carvão vai fazer o efeito durante uma semana, 2 semanas no máximo, mas ao fim desse tempo vai acabar e, portanto, vamos voltar a ter água castanha. Se quisermos acabar mesmo, ou retiramos essas coisas, ou então estamos constantemente a mudar o carvão. Depois temos casos em que temos água um bocadinho turva, sei lá, por mexermos no fundo e ficar um bocado turva. Enfim, este tipo de situações, podemos usar carvão, o carvão vai ajudar. Pode não resultar a 100%, mas vai ajudar a clarear estas águas. Temos também outra situação que é, por vezes, temos um cheiro na água estranho, um cheiro a ovos podres. Pode ser provocado por várias coisas, pode ser provocado por peixes mortos, pode ser provocado por restos de comida, enfim, estas coisas assim. E aí o carvão ativado também vai ajudar a retirar este cheiro da água. Há também situações em que podemos estar a usar comidas, já que falei em comida, restos de comida, podemos estar a usar comidas que a qualidade é um bocadinho duvidosa e muitas vezes, não sei se já repararam, mas muitas vezes, sobretudo com flocos, que quando colocamos o floco e começa a libertar um bocadinho de cor, isso, ao fim de bastante tempo, se dermos bastante comida dessa, o que vai acontecer é que a água começa a ganhar essas cores. O carvão ativado também vai ajudar nessas situações, se bem que o melhor nessas situações é mudar de comida, mas pronto, cada um sabe de si. Temos também que ter em atenção que o carvão ativado vai retirar minerais dissolvidos da água. Ou seja, há peixes, como por exemplo alguns ciclídeos africanos, que necessitam de umas águas muito mineralizadas, com muitos minerais na água. Nesses casos, o meu conselho é não usar carvão ativado. Porquê? Porque, mais uma vez, o carvão vai retirar da água esses minerais. Portanto, tenham alguma atenção. Claro que isto, se for uma situação pontual, não é problemático, não é? Portanto, se usarmos durante pouco tempo. Agora, se for por sistema, ou seja, se for um uso prolongado, aí temos de ter alguma atenção. Depois temos também os aquários plantados. O pessoal dos plantados normalmente não usa ou não deve usar carvão ativado.
Isto porquê? Porque o carvão vai tirar todos os fertilizantes da água e as plantas necessitam desses fertilizantes. Portanto, estamos a retirar alimento às nossas plantas. Portanto, esta é a razão pela qual em aquários plantados não devemos usar prolongadamente carvão ativado. Agora, se quisermos ter um aquário como estes que eu tenho aqui, em que não tenho plantas, praticamente não tenho plantas, apenas algas, e queremos ter uma água sempre clarinha, aí sim podemos usar o carvão. Outra situação em que o carvão pode ser usado é para retirar cloro e cloramina da água. Se bem que a passagem única no carvão pode não ser suficiente para evitar o uso, por exemplo, de produtos químicos que nós colocamos na água, por exemplo, na água da torneira, antes de fazer uma TPA, produtos que removem o cloro e a cloramina. Mas eu usei já durante bastante tempo até, quando fazia TPAs, usava passar a água por carvão ativado. Mas ela passava ou muito lentamente, para dar tempo para que o carvão absorvesse aquela água, ou passava várias vezes no carvão antes de colocá-la no aquário. Dessa forma conseguimos retirar cloro e cloramina da água, mas lá está, não é tão eficaz como usar um químico, mas é fazendo ou várias vezes ou muito lentamente, para dar tempo ao carvão para absorver o cloro dessa água. Como vocês sabem, até há muitas pessoas que usam nas cozinhas, por exemplo, filtros de carvão ativado para retirarem estes minerais, esse cloro da água antes de a beberem. Outra situação, e que raramente nos lembramos, e que não ligamos muito, mas que é importante, é nas nossas saulas, onde normalmente temos os nossos aquários, as pessoas fumam, ou usam aerossóis, ou aqueles produtos que se usam para dar cheiro, essas coisas. É importante termos a noção de que tudo o que está no ar é absorvido pela água. A água está em contacto com o ar e tudo o que estiver à sua volta é absorvido pela água. Consequentemente, será absorvido pelos peixes. Portanto, temos de ter algum cuidado, porque o fumo e esses aerossóis que usamos podem ser prejudiciais à saúde dos nossos peixes. Pelo que, nesses casos, se tivermos carvão ativado na água, esse carvão vai ajudar a absorver essas coisas e enfim, a ajudar a que não sejam tão letais para os nossos peixes. Portanto, atenção, nas saulas, já sabem, tudo o que nós usamos ao redor dos nossos aquários, tudo o que esteja no ar é absorvido pela água. Tenham essa noção, porque há muita gente que não tem e é preciso ter cuidado. Outra situação que acontece muitas vezes é quando temos crianças e elas estão junto dos nossos aquários, na brincadeira, e atiram coisas lá para dentro, como por exemplo, sei lá, repousados, que nós nem vemos, tiraram um repousado para dentro do aquário, ninguém reparou, uma goma, sei lá, brinquedos, enfim, N coisas que podem acontecer e que vão parar dentro do aquário e que nós não reparamos. O carvão ativado vai ajudar nessas situações. Não resolve, pode não resolver, se for a pouca quantidade sim, mas se for muita quantidade esqueçam, não vai resolver. Mas ajuda. Portanto, é uma forma de precaução ter carvão ativado para estas situações. Ou, por exemplo, quando deitam comida a mais. Não é? Às vezes as crianças deitam comida, a gente nem repara, e só reparamos quando, passado umas horas, quando está o fundo cheio de comida.
Portanto, nestas situações, o carvão ajuda, mas, atenção, não resolve, ajuda. Nessas situações o que tem a fazer é uma grande TPA, aspirar tudo, uma boa TPA e rezar para que tenham chegado a tempo. Portanto, é isso que resolve. Mas o carvão, em situações em que não é demais, ou seja, em que a quantidade foi pouca, aí sim o carvão vai ajudar. Como, por exemplo, também com peixes mortos, peixes que morrem dentro do aquário e que nós não reparamos, o carvão vai ajudar a retirar essas matérias nocivas da água enfim, é uma precaução. Como vos disse de início, a maior parte dos fabricantes, quando vendem um filtro, vendem com carvão ativado. Isto porquê? Porque sabem que aquele carvão tem que ser retirado e colocado novo. E aí é aí que essas marcas, claro, vão buscar algum dinheiro. Mas de tudo isto que falámos, portanto, é importante perceber que sim, o carvão ativado dá jeito, em algumas situações, noutras não. E é importante referir que o carvão ativado tem um tempo de vida útil. Normalmente as marcas fazem ou colocam a quantidade nos filtros quando vendem por exemplo, aqueles packs de retira e põe novo, estão preparados para durar cerca de um mês. Claro que isto depende da quantidade de peixe, da quantidade de água, enfim, por aí fora, mas assim genericamente é um mês. Ao fim de um mês, o que vai acontecer é que o carvão ativado está saturado e já não absorve nada. Se começarmos a notar que, por exemplo, num aquário em que tem cheiro, constantemente há um cheiro esquisito na água e que usamos o carvão ativado e esse cheiro melhora, mas ao fim de 2 semanas o cheiro volta, é sinal que algo está mal. Portanto, se esse cheiro ao fim de 2 semanas voltou, é porque alguma coisa estamos a fazer de errado. Ou estamos a dar comida a mais, há restos de comida, há peixes mortos, qualquer coisa está ali a fazer com que o carvão não seja suficiente e que o trabalho que ele faz não seja o suficiente para estar um mês com carvão ativado a trabalhar. Ou seja, se ao fim de 2 semanas somos obrigados a mudar o carvão, temos que perceber muito bem o que é que está a acontecer, porque algo está mal. Portanto, o carvão ativado é algo que devemos ter sempre à mão, é algo que devemos ter sempre disponível, mas devemos usar apenas em situações muito específicas. Abordei algumas delas, claro, posso-me ter esquecido de outras. Atenção que o carvão ativado não remove amónia, nitritos e nitratos, nada disso. Para isso temos as TPAs ou temos outros produtos químicos específicos para cada uma dessas situações. Por exemplo, para a amónia temos a zeolite. Há vendedores que usam e que vendem pacotes com carvão ativado e zeolite. Portanto, há várias situações de químicos que podemos usar para nos ajudarem nesta redução destes níveis. Se bem que, como sempre digo, uma TPA é muito importante e em aquários em que temos que usar este tipo de químicos, é um aquário que não está bem ciclado, é um aquário que não está estável. Portanto, temos que perceber nestes casos o que é que está a provocar isto e tentar corrigir. E não corrigir constantemente com químicos. Portanto, este tipo de produtos devem ser usados? Sim, devem. Constantemente, a minha opinião é que não. Constantemente não devem ser usados. Mas há situações, como vos disse, situações muito específicas em que faz todo o sentido usar e que nos ajudam na manutenção dos nossos aquários. Este tipo de carvão não pode ser reativado. Nem se virem na internet vão encontrar N coisas que diz que sim, pode ser e tal. Normalmente, ao nosso nível, ou seja, ao aquariofilista comum, não deve ser, não é possível reativar este carvão. É possível fazê-lo a temperaturas muito altas que os nossos fornos não chegam. Portanto, fica muito mais barato agarrar no carvão, deitar fora e comprar novo, do que estarmos a inventar, porque não vai resultar. Conclusão, carvão ativado, sim, dependendo das situações. Portanto, cada caso é um caso e deve ser analisado como tal. O uso regular de carvão ativado durante o tempo, na minha opinião, não é uma boa solução. Portanto, concluindo, só em situações específicas, das quais algumas falei, deve ser usado. Sendo assim, vamos aproveitar agora para ver o sorteio da nosso fim desta semana.
Parabéns ao vencedor. Para receber a sua amostra de Norcefin, basta entrar em contato comigo para combinarmos a entrega. E atenção, estes flocos não libertam nada na água, está bem? Portanto, não vão ver cores na água nem nada disso. Portanto, é uma boa alimentação, é de aproveitar. E pronto, esta semana ficamos por aqui. Já sabem, se precisarem de entrar em contato comigo, é fácil. Basta irem ao grupo da Fish Exotic no Facebook, ou ao Instagram da Fish Exotic, ou aqui pelo YouTube, ou o site da Fish Exotic, como quiserem. Estarei sempre disponível. E se precisarem de alguma coisa, cá me encontram. Uma boa coreofilia a todos, até para a semana.